bom dia a todos, seja muitíssimo bem-vindo. Estamos começando mais um evento da série de webinars Crescimento Connect e hoje com um assunto super pertinente e que pode de fato nos levar para um outro patamar de atuação, seja na nossa vida pessoal, seja no ambiente corporativo junto às nossas equipes. A gente vai falar um pouco hoje sobre como a neurociência pode nos auxiliar a entender o impacto dos nossos comportamentos e das ocorrências do ambiente nos outros e em nós mesmos, né? E a princípio, talvez esse assunto soe como algo talvez teórico demais ou profundo demais, mas a gente está com uma presença, com uma pessoa hoje que eu acredito que no Brasil é uma das pessoas que melhor consegue traduzir o que a neurociência traz de teórico para a prática, para como a gente pode usar isso a nosso favor através de ferramentas, de técnicas que já não se tornam hoje nem um grande diferencial, mas eu acredito que é uma das habilidades do futuro já no presente, para que a gente saiba como lidar aí com emoções, com medos, com incertezas e poder melhorar o impacto que o ambiente traz e que a gente tem também quando se comunica e interage com outras pessoas. Quem vai nos ajudar e bater esse papo com a gente hoje é o incrível Marco Fabossi. Fabossi, bom dia! Bom dia, Rafa. Tudo bem? Tudo, e você? Bom, novamente, bem-vindos, bem-vindas, né, nosso webinar sobre neurociência. E obrigado por você estar aqui com a gente. Eu espero que seja um tempo muito produtivo para você. Para mim sempre é, mas espero que seja muito produtivo para você. E aí, Rafa? Pessoal, a gente vai ter mais ou menos o mesmo formato das edições anteriores, então eu vou deixar o Fabossi com a palavra aqui e vou acompanhar o nosso bate-papo no chat. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, utilizem a hashtag e coloquem lá essa dúvida no nosso chat, que conforme a gente for avançando, eu vou trazendo as perguntas mais interessantes aí durante o dia. Fabossi, então talvez eu te interrompa em algum momento, e conforme for, no final eu retorno com mais algumas perguntas para a gente poder aprofundar algum ponto. Pode ser, Fabossi? Tranquilo, me interrompe a hora que precisar e incentivar mesmo vocês assim, a participarem, a trazer suas, não só perguntas, mas contribuições também, né, comentários, insights, e durante essa conversa aqui o Rafa vai mediando isso, curando isso e trazendo para a gente conversar, e no final a gente tem as perguntas aí também. Fabossi, já estou com o meu caderninho pronto aqui também, a palavra é tua. Brinde-nos aí com a tua sabedoria, viu? Desde já, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo conteúdo. Eu vou fechar minha câmera e o áudio, vou acompanhar lá no chat. Estou ansioso por te ouvir, Fabossi. Valeu, obrigado, Rafa. E obrigado a todos aí que estão por aí. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá tudo bem aí, né, Rafa? Me fala se está aparecendo aí direitinho. Tá sim, Fabossi. Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, novamente, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Espero que seja um tempo muito legal para nós. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e simples possível, né, nessa conversa aqui, no sentido de tentar traduzir aí as descobertas e assim, o conhecimento da neurociência para que a gente possa usar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa casa, nesse momento que a gente está vivendo, esse momento aí de home office, que a gente pode chamar de home office, de isolamento, o que seja. Mas, então, eu quero falar com você sobre 3 pontos de vista, né? Ou sobre 3 possibilidades de aplicação. Eu acho que a principal delas é na sua vida pessoal mesmo, né? Você como pessoa, né? Eu sempre digo que antes de ser um bom profissional, antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Então, acho que começa pela gente, né? A gente não consegue dar daquilo que a gente não tem. Então, começar olhando para você. Como é que você pode, através disso que a gente vai conversar, se tornar aí alguém melhor ou passar melhor por esse momento que a gente está vivendo agora. Mas também quero falar para você que é de RH, que tem essa responsabilidade de alguma maneira, de cuidar das pessoas, né? Todos nós temos essa responsabilidade, mas o RH tem essa natureza, né? Essa essência de cuidar das pessoas, das organizações. E também você, líder, né? Que é por onde tudo que acontece nas organizações efetivamente passa, né? Então, quero falar com você desses 3 pontos de vista, como pessoa, como RH e como líder,
para que você possa, de alguma maneira, levar isso para o seu dia a dia, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta também, tá bom? Muito bem. E só para quem não conhece a Crescimentum ainda, espero que você já nos conheça, mas se você não conhece, então muito prazer, né? A Crescimentum é uma empresa que completa 17 anos esse ano, como empresa brasileira, né? Que nasceu aqui no Brasil com essa missão de transformar o mundo por meio da liderança e da cultura organizacional, e que desde janeiro desse ano faz parte do Grupo Cegos, um grupo internacional presente em mais de 50 países e que já tem mais de 94 anos. Então, nós, hoje, Crescimentum, temos essa felicidade de ter uma história maravilhosa aqui no Brasil, com uma missão que a gente tem conseguido levar para a vida das pessoas, e agora, junto com o Grupo Cegos, a gente ficou mais forte, com mais recursos para fazer com que essa missão se estabeleça no nosso dia a dia. E a gente faz isso, né, através da educação corporativa, da nossa unidade de negócios de coaching, né, dos nossos cursos, certificações em coaching também, da gestão de cultura organizacional, da Crescimento University, que é o nosso braço de cursos abertos, do Digital Learning, que tem sido, obviamente, nos últimos meses aí o nosso principal produto, né? A Crescimento fez uma virada muito forte. Hoje estamos trabalhando 100% no digital, nesse momento, principalmente de isolamento, com muito sucesso, graças a Deus, né? E com um resultado fantástico. E também, né, em consultoria e mentoria em liderança. Muito bem, essa é a Crescimentum. Eu espero, se você não nos conhece, vá lá no nosso site, olhe um pouquinho mais sobre a gente, marque aí uma conversa para a gente te apresentar um pouco mais daquilo que a gente faz. E se você nos conhece, obrigado por você estar aqui novamente com a gente, né? Já se tornou quem se aproxima da Crescimento, quem faz os trabalhos com a Crescimento, de alguma maneira torna-se realmente um parceiro nosso, né? E amigo nosso também. Então, obrigado por estar com a gente e espero que seja um tempo muito legal para nós todos aí. Bom, já falei para vocês um pouco do objetivo inicialmente, mas então a gente vai discutir aqui ferramentas da neurociência, conceitos da neurociência que possam aí nos ajudar a melhorar o funcionamento, né? Ou seja, nós seres humanos, a gente funciona de uma maneira cerebralmente muito parecida, né? Óbvio, nossos cérebros, eles assim, fisiologicamente são iguais, mas eles, obviamente, vão se formando de maneira diferente, né, ao longo da vida. Mas, fisiologicamente, eles têm o mesmo funcionamento. Então, olhar para esse funcionamento do cérebro e entender como é que a gente pode melhorar esse funcionamento e ajudar a gente a melhorar como pessoa. E, principalmente, e esse vai ser um foco bem especial nesse momento, né, olhando para esse momento que a gente está vivendo, né? Nessa situação que a gente está vivendo agora, que é uma situação atípica, uma situação que pegou todo mundo de surpresa e, consequentemente, afetou o nosso cérebro, né? Afetou a maneira que o nosso cérebro funciona, ou mais que afetar, ele também é afetado pela maneira que o nosso cérebro também funciona. Tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. E aqui, só contextualizando um pouquinho, para quem ainda não teve contato com esse tema da neurociência, né? Eu quero só contextualizar um pouquinho do porquê que é tão importante, do porquê que ele tem sido um tema tão discutido, né, nos últimos anos, no mundo inteiro. A primeira coisa é que, se a gente for ao pé da letra, a gente deveria chamar de neurociências, né, no plural, porque são muitas ciências envolvidas nesse conceito. Mas, popularmente, a gente chama de neurociência, né, que é uma expressão que é mais popular, e que, no fundo, é isso, né? Estuda o sistema nervoso, não é só o cérebro, a gente fala muito do cérebro, mas estuda todo o sistema nervoso, porque, na verdade, o cérebro é o computador central, vamos dizer assim, né, a CPU, aí, o processador que faz com que as coisas aconteçam, mas elas acontecem no nosso corpo inteiro, né? Então, o sistema nervoso está espalhado pelo corpo inteiro e tudo que acontece com a gente, todas as emoções, todos os sentimentos, todas as ações,
tudo isso passa, né, por esse grande sistema que faz com que as coisas aconteçam. E por que a neurociência tem sido tão estudada nos últimos anos? Bom, primeiro que é uma ferramenta, obviamente, que nos ajuda muito a entender, a compreender melhor o nosso funcionamento e, obviamente, aproveitar melhor os recursos do cérebro para que a gente possa funcionar melhor, como eu falei. Mas ela se destacou muito da década de 90 para cá, principalmente por causa dos exames de imagem, né? Até a década de 90, mais ou menos, a gente não tinha imagens para entender o cérebro, né? Se a gente quisesse conhecer o cérebro das pessoas, a gente precisaria abrir a cabeça das pessoas, e isso é um pouco invasivo, né? E muito provavelmente a pessoa já estava morta. E aí a gente não tinha muito recurso para estudar. A partir dos exames de imagem, né, principalmente da ressonância magnética funcional, a gente consegue, os neurocientistas conseguem observar o cérebro das pessoas funcionando em determinadas situações. Então, todas as experiências da neurociência, ou a grande maioria das experiências, elas partem de experimentos onde o cérebro está funcionando, e esse cérebro, então, é estudado através desses equipamentos de imagem, e isso traz um montão de conhecimentos que a gente não tinha antes. E é por isso que o estudo da neurociência explodiu depois da década de 90 e tem sido cada vez maior. Hoje, estima-se que, por dia, existem mais de 500 novos estudos sobre o cérebro, né, sobre o sistema nervoso, por dia, né, novos no mundo. Obviamente, é muito difícil de acompanhar tudo isso, e muitos desses estudos, a grande maioria desses estudos, eles têm sempre uma direção mais específica, né? Alguns vão para marketing, outros vão para a própria saúde, outros vão para emoções, saúde emocional, outros vão para o mundo corporativo, para o nosso cotidiano no mundo corporativo. Então, outros vão para a aprendizagem, mas são muitos estudos e muitas possibilidades, mas o fato é que hoje a neurociência talvez seja uma das ciências que mais produz estudos no dia a dia. E é por isso que muito do que a gente está conversando hoje, amanhã pode ser um pouco, não diferente, mas pode ter mais informações amanhã, porque esses estudos acontecem o tempo todo. E eu vou tentar, de alguma maneira, pegar aquilo que é mais importante para esse contexto que a gente está vivendo, dentro disso que a gente está se propondo a fazer aqui hoje, para levar um pouco desse conhecimento fundamentado nesses estudos para que a gente possa, na prática, fazer algo diferente na nossa vida e ajudar as pessoas à nossa volta também a fazer. Tá bom? Muito bem. E para a gente continuar aqui, para a gente falar sobre uma coisa muito importante que está conectado com esse momento que a gente está vivendo, eu vou pedir para você me ajudar, tá? Então, eu queria que você, se você pega aí ou seu celular, ou se você está no seu computador, ou se você quiser pegar o celular também, mesmo estando no computador, não importa, eu vou te pedir para você entrar no seu navegador aí, nesse site, mente.com, e aí ele vai te pedir um código. Eu quero que você coloque, por favor, esse código que está aí, 132384, e a gente vai fazer uma nuvem de palavras aqui, tá? E eu queria que você fosse super transparente e sincero. É anônimo, tá? É confidencial, isso aí, não tem nenhum problema se colocar. Que sentimentos vêm à sua mente quando a gente fala sobre coronavírus, sobre quarentena e sobre isolamento? Quais são os sentimentos que vêm à sua mente? Então, vai lá, mente.com, o código é 132384, e aí você vai ter 3 janelinhas para escrever 3 sentimentos ou emoções ou pensamentos que vêm à sua mente quando a gente fala sobre coronavírus, quarentena e isolamento. E a gente vai ver ao vivo aqui que o PP já providenciou para a gente. Já tem uma pessoa, já veio, ó, medo, cansaço, raiva, olha só, angústia, incerteza, está se formando, olha lá, já tem 9 pessoas, olha só.
Olha, já temos 120 pessoas, olha que legal. 134, ó, 134, 153. Caramba, que montão de gente. Que legal. 180. Nossa, 200 pessoas já. Uau! Acho que muito legal. 250, quase 250 pessoas já. Muito bom. Excelente. Bom, você continua colocando aí, mas a gente já consegue ter um mapeamento aqui do que veio mais, né? Muitas palavras, mas a gente está aqui com o medo como campeão, incerteza, ansiedade, tristeza, cansaço, angústia, né? Preocupação. Tem alguém que colocou, algumas pessoas colocaram aí oportunidade, né? Mas você percebe que medo, ansiedade, incerteza, depois a oportunidade acho que veio também aqui perto, insegurança, preocupação. Olha, por, por que é importante? E a gente vai já assim ficar com o que a gente já tem aqui para a gente seguir. Mas por que é tão importante a gente olhar para isso daqui, pessoal? Porque isso revela para a gente 293 respostas, hein? Poxa, obrigado, viu, pessoal, pela colaboração aí. Mas vamos lá. Preocupação, ansiedade, medo, incerteza, tristeza, angústia, cansaço, reflexão. Veio ali uma oportunidade no meio ali, que legal, que bom que veio. Mas são sentimentos e emoções bem conectados a uma tendência mais negativa do que positiva. Então, Pepe, você pode voltar aí do outro, já tivemos aí mais do que eu esperava, né? 300 respostas, poxa, ajudou demais. E assim, pessoal, esse é primeira coisa que a gente precisa entender sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma coisa que a gente chama de viés de negatividade, né? Você percebe que quando eu falo sobre coronavírus, sobre o isolamento, sobre a pandemia, o que seja, o que vem para a nossa mente, primeiro, para o nosso cérebro, são coisas negativas, né? E se a gente pensar, e se eu pegar uma dessas coisas só, né? Por exemplo, o medo, como foi o maior que saiu ali. Se eu perguntar para você, tá bom, mas quando você consegue vencer o medo, o que isso te traz? Isso me traz a sensação de realização. Então, mesmo olhando o lado negativo, vamos dizer assim, esse viés de negatividade, a gente pode fazer um exercício de levar o nosso cérebro a pensar pelo lado positivo das coisas, né? Porque não existe situação na vida, por pior que seja, ou por melhor que seja apenas negativa ou que seja apenas positiva. Qualquer situação na vida, se você tiver alguma que não seja assim, você me fala e pode até colocar ali no chat, mas qualquer situação na vida, ela tem tanto aspectos positivos e aspectos negativos. A questão é para onde que eu estou olhando, qual é a narrativa que eu estou trazendo para o meu cérebro. Porque, só queria explicar para vocês por que o cérebro tem um viés de negatividade. O nosso cérebro, a principal função do cérebro é nos manter vivos, é sobrevivência. Portanto, ele trabalha na base da ameaça e recompensa, né? Tem um mecanismo aí que filtra tudo aquilo que a gente captura dos nossos 5 sentidos e que faz um processo de olhar a história, olhar aquilo que está, de alguma maneira, fez parte da nossa vida e volta com essa informação em 1/20 avos de segundo e nos diz o seguinte: isso é uma recompensa ou uma ameaça. Obviamente, se o nosso cérebro tem
essa função básica e primordial e fundamental de nos manter vivos, sobrevivência, o cérebro ele é sempre muito mais atento às ameaças do que às recompensas. Muito mais atento. É por isso que muitas vezes a gente tem um dia maravilhoso, mas acontece alguma coisa no final daquele dia ou em algum momento do dia que não foi legal. É como se aquele pequeno incidente ou aquela coisa grande ainda que seja, mas ela anulasse tudo de bom que aconteceu naquele dia, né? Porque essa é a tendência do nosso cérebro, é focar muito mais naquilo que pode nos ameaçar do que naquilo que pode nos recompensar. Isso é viés de negatividade. Não é pessimismo, mas é uma tendência do nosso cérebro de nos proteger. Então, o que acontece? Quando eu falo sobre, né, pandemia, isolamento, a primeira coisa que vem, né, o cérebro vai e volta com a informação, pô, isso é ameaça. E eu não tenho como lidar com isso. Por quê? Porque isso acontece em 1/20 avos de segundo. Agora, isso é o que a gente chama de viés inconsciente, né? Esse é o viés inconsciente. Ele vai e volta sem que eu tenha controle sobre ele. Agora, a partir do momento que ele se torna consciente, aí eu posso fazer alguma coisa. Então, eu preciso ajudar o meu cérebro a contar histórias, a ter narrativas que façam ele ser menos negativo. Ou seja, para ele olhar para essas coisas positivas que também tem essa situação. Como apareceu ali a oportunidade, como aparece quando a gente vence o medo, como aparece a sensação de realização. Então, o nosso cérebro ele é plástico, né? Ele é educável. Então, eu preciso conscientemente, apesar de haver um viés que é inconsciente de negatividade, eu preciso ajudar o meu cérebro a criar uma narrativa que faça sentido para o lado positivo também. Porque quando eu falo de criar uma narrativa, é porque o nosso cérebro ele trabalha com narrativas, né? O mundo que o nosso cérebro vê é um mundo que nós narramos, que nós criamos. Se para você essa situação é a pior do mundo, que está tudo uma porcaria, que esse ano está perdido, que esse ano devia ser riscado do calendário, se o teu pensamento é esse, cara, essa é a sua narrativa, é assim que o teu cérebro vai funcionar, é assim que o teu cérebro vai te encaminhar para fazer as coisas, com pouca motivação, com pouca vontade, com falta de sentido e falta de propósito para fazer as coisas. Agora, se você cria uma narrativa que ajude o teu cérebro a perceber que, apesar dessa situação estar sendo difícil, existem muitas coisas positivas, muitas coisas boas que estão acontecendo e que isso está te fortalecendo, está te ajudando a se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, que você está, de alguma maneira, se reinventando, está sendo criativo. Se a sua narrativa é essa, então, legal, você está ajudando o teu cérebro a, efetivamente, aprender a ser mais positivo, apesar do viés de negatividade que existe. Isso afeta muito também a questão da resiliência, tá, pessoal? A gente ouve falar muito sobre resiliência do ponto de vista comportamental, que é a nossa capacidade de se levantar mais rápido, né? De tomar uma invertida, de tropeçar, de cair e de levantar rápido. Isso perfeito, é isso mesmo. Agora, cerebralmente, essa função do viés de negatividade ou de eu educar meu cérebro a ter mais positividade, vamos dizer assim, isso ajuda muito na resiliência. Por quê? Porque quando a gente captura uma informação do ambiente, e é como eu falei para vocês, isso chega nas nossas amígdalas, tá? A gente tem no cérebro 2 amígdalas que estão aqui no cérebro emocional, que é onde chega primeiro a informação. Então, quando as amígdalas capturam a informação do ambiente pelos sentidos, isso volta para o meu histórico, né, para todo o histórico que o nosso cérebro tem, das memórias, e ele vai lá e volta com o cérebro comparativo também, né? Então, ele vai lá e compara essa situação com uma situação que já aconteceu. E ele vai voltar com uma informação. Ele vai voltar com uma informação se é ameaça ou se é recompensa. Se eu ajudo o meu cérebro a ressignificar esses momentos que supostamente foram difíceis e negativos, olhando para o lado positivo desses momentos também, sejam os momentos atuais ou sejam momentos passados,
eu consigo ajudar meu cérebro a ser menos ansioso ou a ter mais resiliência. Por quê? Porque quando essa informação vai lá, 1/20 avos de segundo, e volta para cá, e ele reconhece que naquela situação, que apesar de ter sido difícil, foi importante, me fez crescer, me ajudou a ficar mais forte, me ajudou a me tornar um ser humano melhor, um profissional melhor. Quando ele volta, ele fala, olha, isso é recompensa. E por ser recompensa, o cérebro emocional te libera para você ter o melhor do seu cérebro cognitivo, que é a parte cognitiva do cérebro, que é o neocórtex, que é a parte pensante do nosso cérebro. Toda vez que a amígdala vai lá e volta e a coisa que parece ameaça, para ela parece uma ameaça, ela de alguma maneira limita a minha capacidade de pensamento, limita a minha capacidade de criação, a minha capacidade cognitiva. Então, é muito importante ter essa consciência de que o viés de negatividade é uma característica muito importante do nosso cérebro, porque ele serve para nos proteger, mas eu preciso também ajudar o meu cérebro a se educar para ter um viés de positividade maior, porque isso vai me ajudar muito, né? Quando a gente... Oi. Uma voz do além aqui com você, Rafa. Fala, Se Rafa. você me permite te interromper, eu queria trazer uma pergunta que está no nosso chat, da Maria Cristina, que eu acho que vai ao encontro do que você está trazendo, tá? Você falou um pouco sobre eu tentar educar meu cérebro, ressignificando meus eventos passados como positivos ou de aprendizados, para que ele busque essa informação e traga algo positivo nos próximos momentos futuros ou oportunidades, tá? A dúvida da Maria foi a seguinte: se o cérebro leva apenas 1/20 de segundo para processar a informação, caso ele processe e eu, de bate-pronto, tenha uma reação adversa para neutralizar e ou reverter essa negatividade que apareceu, em quanto tempo eu preciso responder, ou que dica você dá para a gente para tentar amenizar esse sentimento que de repente surgiu? E aí eu tenho que trabalhar com ele agora. Muito bom. Quem perguntou? Desculpe, Rafa. A Maria Cristina. Maria Cristina, Hilari. obrigado, Maria Cristina, Que pela assim pergunta. Que se pronuncie. Tá. Obrigado pela pergunta. O primeiro passo é ter consciência disso que a gente está falando aqui, né? Que o teu cérebro tem um viés de negatividade, né? E sabendo disso, você, apesar de não ter controle sobre esses 1/20 avos de segundo, você tem controle do que vem depois disso, né? E aí entra a inteligência emocional, né? Que é uma das competências mais importantes que a gente precisa desenvolver, né? Então, justamente o primeiro passo é esse, é ter consciência de que o nosso cérebro tem essa característica. E uma vez que eu sei disso, eu começar a pensar sobre os meus pensamentos. Porque o que difere o ser humano dos outros animais, vamos dizer assim, é justamente essa nossa capacidade de criar narrativas, a nossa capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos, né? E quando eu falo de criar narrativas novamente, é que nós também nos diferenciamos de qualquer outro animal por essa capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos e também pela capacidade de acreditar em coisas que ainda não existem, né? Pela capacidade de imaginar coisas e acreditar nisso. Então, por isso que a narrativa é tão importante, né? Eu preciso criar narrativas positivas. Então, a minha dica é, primeiro, agora que você já tem consciência desse viés de negatividade, você não controla esse 1/20 avos de segundo, mas você controla o que vem depois. Então, desenvolver mais a sua inteligência emocional, né? Evitar, isso você pode controlar, evitar ter mais autocontrole, né? Evitar tomar ações súbitas antes de pensar um pouco mais, né? Então, respirar um pouco mais, antes de falar uma palavra mais dura, antes de apontar o dedo para alguém, antes de, sei lá, tomar uma decisão assim, intempestiva, você conscientemente ter mais autocontrole, buscar esse autocontrole, respirar e pensar um pouco mais. Então, isso está sobre a nossa responsabilidade, nosso controle. Então, se eu estou lá numa reunião, por exemplo, e acontece alguma coisa, e eu tenho vontade de brincar de roxinho com as pessoas, né? Brincar de roxinho é aquela coisa, você quer subir no pescoço da pessoa e apertar até ficar roxinho. Se dá essa vontade, é uma decisão sua, e aí entra a inteligência emocional, é uma decisão sua escolher brincar de roxinho ou respirar, pedir um tempo, sair da sala, lavar o rosto, né? Pensar um pouco mais, levar seu pensamento,
criar uma narrativa fora daquele lugar, onde está a tua família, onde estão as pessoas que você ama, onde estão os lugares que você gosta. E cada um tem um jeito, ou contar até 20, contar até 10, o que seja, né? Tem gente que fala de nomear os anões, né? Ficar pensando nos anões e falar o Dunga, aquele tá. Porque isso tira, né, o foco, não tira o foco, mas isso ameniza, acalma a amígdala, porque a amígdala que fica nervosa, como eu falei para vocês. Então, isso é inteligência emocional. Então, a dica é desenvolva a inteligência emocional e aumente o seu autocontrole. É isso que vai acontecer. Você não tem controle sobre 1/20 avos de segundo, mas você tem controle do que vem depois, da parte consciente, daquilo que você consegue pensar. Aí você age em cima disso, certamente, e você começa a educar o teu cérebro também, para que ele não trabalhe na base da recompensa imediata, né? Porque o cérebro também tem essa coisa, ele trabalha na base da ameaça e recompensa, e o cérebro gosta de recompensa imediata, né? Só que muitas vezes o ganho não está na recompensa imediata, o ganho está naquilo que vem com o tempo. Então, educar o teu cérebro a não depender da recompensa imediata. Então, eu estou nessa reunião, eu tenho um objetivo, e a recompensa imediata que eu quero é subir no pescoço desse cara, brincar de roxinho com ele e mostrar para ele quem é que tem razão nessa situação. Isso é o que o teu cérebro quer, né? Porque ele quer recompensa imediata. Agora, você pode educá-lo através da inteligência emocional justamente a repensar essa situação e falar, não, eu tenho um objetivo nessa reunião. Meu objetivo não é subir no pescoço desse cara. Então, eu vou centrar, vou respirar, vou contar até 10, vou nomear os anões, eu vou lá lavar o rosto, o que seja, mas eu não vou permitir que eu me desvie desse meu objetivo que eu tenho nessa reunião, porque o meu cérebro quer uma recompensa imediata. Então, só de ter consciência de tudo isso já vai te ajudar, tá bom? Se eu respondi a tua pergunta, você coloca aí no chat só para o Rafa me falar depois se eu respondi. Espero que tenha respondido, tá bom? Legal, vamos avançar aqui. Nossa, como o tempo passa, hein? Pessoal, eu já tenho falado bastante sobre isso daqui, né? Eu sempre que eu vou falar sobre liderança, sobre o momento que a gente está vivendo, eu já trazia isso daqui, né? Antes de tudo isso aqui acontecer, né? Dessa questão toda aí da pandemia. A gente está num mundo globalizado, rápido, menos hierarquizado, digital, tudo isso que a gente está vendo aqui. Só que, nesse contexto aqui, a neurociência, a inteligência emocional, a resiliência, tudo isso já era muito exigido de nós e cada vez mais daqui para frente vai continuar sendo. Se a gente olhar para as competências do futuro, né, que os especialistas trazem, não tem a menor dúvida, resiliência, inteligência emocional, flexibilidade, adaptabilidade, tudo isso faz parte desse contexto, né? Só que isso acabou sendo acelerado por esse isolamento, né? E por essa expressão que a gente mais do que nunca tem ouvido agora, né? Um novo normal, que a gente não sabe exatamente o que é, e algumas pistas a gente já tem, né? Do próprio trabalho remoto, a gente sabe que isso vai virar uma realidade, a gente descobriu que isso funciona, que isso ajuda em muitas situações, mas a gente não sabe muito mais além disso, né? Tudo que tem sido falado é muita especulação. Mas não importa. E até mesmo isso, o fato de a gente não saber o que é esse novo normal, isso afeta bastante o nosso cérebro, porque isso causa ansiedade, porque o nosso cérebro ele gosta de previsibilidade. O cérebro gosta de saber o que vem a seguir, né? E toda vez que a gente tem imprevisibilidade, isso gera uma certa ansiedade, isso gera cortisol, né? O cortisol é o hormônio da tensão, né? O neurotransmissor é o hormônio da tensão, que faz a gente ficar alerta, né? Então, quando você toma um susto, cortisol. O problema é cortisol o tempo todo, né? Porque cortisol o tempo todo, isso daí vira crônico e isso gera várias patologias e doenças e não é isso que a gente quer. Por isso que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque a grande notícia, né, é que a gente ainda está no meio de tudo isso. E a gente, então, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, talvez, se a gente aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais como é que o nosso cérebro funciona, a gente pode amenizar os resultados, né, desse período aqui, já que as pesquisas têm mostrado que muita gente
durante a pandemia, até pós-pandemia, porque tem países como a China, por exemplo, que obviamente tem lá alguns focos ainda, mas a China já saiu né, do período de isolamento, e as pesquisas feitas lá em março apontam que mais de 50% das pessoas que saíram do isolamento desenvolveram algum tipo de distúrbio emocional psicológico, né? Então, tudo isso devido ao fato de que isso pegou a gente de surpresa e o nosso cérebro não estava preparado para isso. Então, conhecendo um pouco mais sobre isso que a gente está conversando aqui, ainda dá tempo para a gente de amenizar esse resultado aqui no Brasil, né? De você, não só no Brasil, que eu sei que tem gente aqui que tem um raio de ação além fronteiras Brasil, né? Mas de você ajudar como RH, você ajudar como líder as pessoas a passarem por esse momento de um jeito diferente, né? Passar por esse momento não olhando, ou deixando que o viés negativo do nosso cérebro prevaleça, mas ajudando essas pessoas a olhar um pouco mais também para o lado bom dessa situação, né? Eu vejo, a gente vê na Crescimento aqui, né? Você tem uma ideia, gente, quem conhece sabe, quem conhece a Crescimento sabe disso. A gente, 100% do que a gente fazia era presencial. E aí veio a pandemia, né? A Crescimento hoje, 100 dias depois, né, do início do isolamento, é uma empresa 100% digital. Todos os nossos treinamentos, inclusive o Líder do Futuro, que é o nosso carro-chefe, quem já fez o Líder do Futuro que está assistindo aqui, deve estar imaginando, cara, como é que esses caras conseguiram colocar o Líder do Futuro no digital, em um programa de imersão. Cara, NPS mais de 90%. Né? Todos os nossos treinamentos hoje digitais, que a gente converteu tanto os in-company quanto os abertos, estão com NPS acima de 90%. Então, a gente se reinventou. Né? E ontem a gente estava, inclusive, em reunião dos trainers aqui, que a gente tem um encontro semanal, e a gente estava falando sobre isso, né? Poxa, que orgulho a gente tem, que sentimento bom a gente tem de ter feito todo esse movimento, de ter passado por isso, mas de estar nessa situação. Então, tem coisas ruins? Tem, mas tem coisas muito boas. Isso tem ajudado muito a todos nós a buscar se reinventar. Então, isso é para você, e é para você ajudar as pessoas também da sua equipe, da sua empresa, da sua organização, né? Que estão passando por algo. Já vai falar de novo, Rafa? Eu tenho uma boa pergunta aqui, acho que para esse momento, Fabos, Então se me vai, manda permite. pau. A Vanessa Dias pediu uma dica, né? Como que os líderes podem criar essa consciência de positividade na equipe, levando em consideração e pensando que o viés de negatividade é inconsciente, né? Uhum. Tem duas perguntas, porque isso aumenta a resiliência, como eu falei para vocês, né? E tem duas, óbvio, esse é um tema para a gente conversar muito mais tempo, tá? Então, desculpa se eu vou ser muito simplista aqui, mas eu quero te dar uma dica para todos vocês aí que pode ajudar. Existem duas perguntas que podem ajudar muito. A primeira é quando a pessoa tiver uma postura negativa, uma reclamação, um comentário negativo, que seja, você adapta a pergunta, mas a primeira pergunta é: deixa eu te perguntar uma coisa, reclamar ajuda? Não, não, porque a pessoa vai tentar se explicar, e é normal, é do ser humano isso, né? Só ajuda a pessoa a se conscientizar, se perguntando uma, duas ou três vezes, quantas vezes for necessário. Eu só queria saber o seguinte, só me responde o seguinte: reclamar ajuda? A pessoa vai se conscientizar que não ajuda. Não tem a menor dúvida disso. E a segunda pergunta é: o que é que você pode fazer para ajudar a melhorar essa situação, que não está legal? O que você pode fazer? Se você quiser acrescentar outras perguntas, do tipo aquela que eu fiz para você quando vocês fizeram a nuvem de palavras aqui, trouxe lá medo, né? Legal, você está com medo, está inseguro, está difícil, mas quando você vencer essa dificuldade, como é que você vai se sentir? O que isso traz para você? Então, são perguntas que ajudam as pessoas a começar a educar o seu cérebro para pensar de um outro jeito. Por quê? Quando você, como líder,
começa a fazer esse tipo de abordagem, e não estou falando que você não tem que escutar as pessoas, que você não tem que acolher as pessoas, nada disso, tá? Porque isso faz parte do processo. Mas depois do acolhimento, depois da conversa, ou durante a conversa, fazer essas perguntas. Se você faz uma vez, na segunda vez você faz também, depois uma outra conversa você faz também, o que acontece? Aquela pessoa, antes de vir reclamar com você, antes de vir falar alguma coisa negativa com você, ela vai se perguntar, porra, se eu for falar com ele, já sei o que ele vai perguntar, o que ela vai perguntar. Então, ele se pergunta, a pessoa se pergunta, pô, que não ajuda em nada, né, reclamar. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Legal, então eu vou tentar fazer isso. Porque quando eu fizer isso e eu conseguir resolver o negócio, cara, eu vou me sentir assim. Pô, pronto. É a narrativa, muda a história que eu estou contando para mim. Então, esse tipo de pergunta é uma dica, ajuda demais. Tá bom? Fui rápido, simplista, mas só para a gente não se deter aqui, tá? Esse é um tema para a gente conversar bastante. E assim, a gente, depois no final eu vou falar para vocês, a gente tem um treinamento de 2 dias, né, de neurociência para RH e para líderes, onde a gente se aprofunda em todos esses temas que a gente está conversando aqui, onde a gente traz ferramentas assim, bem poderosas da neurociência para que a gente possa aplicar no dia a dia corporativo. Então, eu acho que, assim, para quem estiver aqui e quiser se aprofundar nisso, ou nesses temas que a gente está conversando, é um bom treinamento, um bom curso para fazer. O instrutor é meia boca, mas o curso é bom. Vamos lá. E deixa eu falar uma outra coisa para vocês, só para a gente fechar esse negócio aqui. Gente, esse negócio que está acontecendo, eu sei que talvez você esteja em casa aí, trabalhando em casa, não sei se ainda todo mundo está, uma grande parte das pessoas estão, e você está lá trabalhando, o gato passa em cima do teclado, né, e estraga o teu texto, aí você está numa reunião importante, e você ouve lá né, bem no fundo, assim, sai no microfone, inclusive, acabei, né? Vem lá do banheiro, né? Das crianças. Aí o teu filho, tua filha pega o teu tablet, teu celular para participar do homeschooling, né? Da escola. Aí quando volta o celular, você vê que está faltando coisa lá, ou que tem joguinho instalado que não estava antes, e essas coisas todas, né? Tudo isso está acontecendo, né, com todo mundo. E eu queria te falar o seguinte, cara, não se desespere, porque isso não é o novo normal. Não conte essa narrativa para você. Isso não é o novo normal. Isso é uma situação de emergência, né? A gente foi empurrado para esse lugar porque por tudo isso que aconteceu, né? O que está acontecendo com a gente agora é como, assim, uma metáfora é como se a gente usasse o nosso carro para comer, né? Como cozinha, como copa, como sala de jantar. O carro não é para isso. De vez em quando eu passo lá no drive-thru e pego um lanche, pego uma comida lá e como no carro. É desconfortável, mas tudo bem. Assim, é diferente, é uma oscilação que eu estou fazendo. Eu optei por fazer aquilo, né? É diferente de eu passar a usar o carro como sala de jantar, né? É diferente, que é o que aconteceu com a gente em casa agora. A casa não é o lugar do trabalho. De vez em quando eu trabalhava em casa, de vez em quando eu levava o computador e fazia alguma coisa lá, no final de semana também, né? Mas não é o nosso lugar de trabalho, não é a escola das crianças. E tudo isso, a casa virou tudo isso. Só que isso não é o home office, né? Então, isso vai passar. Então, essa é a narrativa que eu preciso contar para o meu cérebro. Isso vai passar, né? Como aquele pai que estava ali na beira da morte, chamou o filho lá e falou, filho, preciso te deixar 2 cartas. E deixou 2 cartas para o filho e falou, ó, a primeira se abre quando você estiver numa situação muito difícil, né? Você não vê saída, abre a primeira. E a segunda você abre quando você estiver, assim, na melhor situação da sua vida, que você está muito feliz, realizado, completo. E o filho guardou aquelas cartas e o pai, infelizmente, foi embora. E quando ele teve uma situação muito difícil, ele lembrou da carta, foi lá, abriu a carta. Ele estava assim, no fundo do poço. Ele abriu a carta e estava escrito assim, isso vai passar. E passou, né? Ele se confortou com a palavra do pai e aquilo passou. Ele contou uma nova história, fez uma nova narrativa para a vida dele. E essa narrativa levou ele a ser muito bem-sucedido e ele estava num momento super feliz da vida dele, super completo, realizado e tudo mais. E aí ele, então, decidiu abrir a segunda carta. Ele abriu a segunda carta e estava escrito, isso também vai passar.
E exatamente isso, né? Essa narrativa que eu preciso levar para o meu cérebro, eu preciso levar para o cérebro das pessoas que estão à minha volta, eu preciso ajudar as pessoas. Isso vai passar. E nesse caminho, até isso passar, a gente vai se fortalecer junto, a gente vai trabalhar juntos para que a gente comece a enxergar cada vez mais uma coisa, e esse é o seu papel líder, esse é o seu papel RH, ajudar as pessoas a olhar para uma coisa que a gente chama de área de realização. Se a gente parar para olhar para os benefícios que esse momento está trazendo para a gente vai perceber que tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa. Óbvio, tem algo que a gente chama de área de incoerência, né? Que essas coisas que estão pegando para a gente, tem diminuição de jornada, diminuição de salário, desemprego, tem assim, um risco de perder o trabalho, as empresas estão tentando se manter em pé, tudo isso faz parte, a gente não está escondendo isso. Mas se a gente olhar para a área de realização, tem muita coisa boa acontecendo, né? E eu preciso me ajudar e ajudar as pessoas a olhar para isso, né? Porque o que acontece quando eu foco na área de incoerência, ainda que ela seja grande, e geralmente não é maior que a área de realização, mas ainda que ela seja grande, mas se eu foco na área de coerência, o que acontece é o que acontece agora com o meu polegar na câmera. O meu polegar é muito pequeno, só que quando eu foco nele, quando eu coloco o meu polegar, ou a área de incoerência à frente da área de realização, o que eu vou ver é uma nuvem negra. Eu vou fomentar o viés de negatividade e não vou conseguir efetivamente me ajudar, porque eu não vou ter energia para ajudar as pessoas. Então, eu vou depois dar umas dicas para vocês no final de como ampliar essa área de realização, né? Como olhar para esse lado positivo também e ajudar as pessoas a fazer o mesmo no dia a dia delas. Aí. Tá legal? Beleza? E agora eu vou pedir para o PP aqui passar um vídeo para a gente ir para a segunda coisa que eu quero falar com vocês, para depois eu ir para as dicas, tá legal? Vamos lá. Sensacional. Obrigado, PP. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Sensacional, né?
Mas o que esse vídeo traz aqui de tão importante para a gente, que a gente já sabe, mas a gente precisa lembrar disso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Que todos nós, antes de sermos seres humanos, nós somos seres sociais, né? Uma coisa muito importante com relação ao nosso cérebro, que você precisa saber, é que o nosso cérebro ele é muito mais social e emocional do que racional. Você pode até contestar isso cognitivamente, mas mais de 90% das suas e das minhas decisões, elas são emocionais, mais de 90%. Isso é provado cientificamente, né? O nosso cérebro, segundo os neurocientistas, ele é apenas 5% racional e 95% emocional e social. Então, óbvio, tudo isso trabalha junto, tá? Não é uma coisa isolada da outra. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para a gente ter consciência é que a questão social para o nosso cérebro ela é muito importante. Mais importante do que a cognitiva. Se a questão social não tiver resolvida, para nós, a nossa capacidade cognitiva fica totalmente comprometida. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Por que é tão importante? Principalmente se você é de RH e se você é líder. Porque você é responsável por ajudar as pessoas a se sentirem socialmente incluídas, socialmente respeitadas, socialmente parte do contexto que elas estão inseridas. Porque existe uma coisa que foi provada, e depois, isso a gente se aprofunda muito lá no nosso curso de neurociência para RH e líderes, mas de maneira muito rápida aqui. Existe uma experiência na UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, que a gente mostra com vídeos e tudo mais, que chegou à seguinte conclusão, e isso talvez seja uma das maiores descobertas da neurociência contemporânea. Existe algo que a neurociência chama hoje de dor social. A dor social, para o cérebro, ela ascende exatamente no mesmo lugar da dor física. Tanto que existem médicos que tratam a dor emocional, a dor social, com os mesmos medicamentos que tratam a dor física, né? Por quê? Porque para o cérebro é a mesma coisa. Agora, o que é uma dor social? Uma dor social é uma exclusão, é uma rejeição, é uma discriminação, é uma mentira, é uma injustiça, tudo isso é causador social, né? Então, a primeira pergunta, uma falta de informação, a pergunta é, quanto você, líder, quanto você, RH, tem contribuído para que as pessoas sintam dor social? Porque tem uma coisa muito importante, a dor social e a dor física, apesar de acenderem no mesmo lugar no cérebro, elas têm uma grande diferença. Qual é? A dor física passa rápido. A dor social, ela demora para passar. E quando ela acontece sempre, ela vai se mantendo e se mantendo e se mantendo e gerando cortisol, e isso vai fazendo com que as pessoas, obviamente, desenvolvam doenças e patologias, como que a gente vê hoje no mundo corporativo. A gente percebe no mundo corporativo hoje que a grande maioria dos afastamentos não tem a ver com doenças físicas, geralmente, e quando são físicas, geralmente são somatizações, porque o maior motivo de afastamento hoje são doenças ou patologias relacionadas à emoção, relacionadas à mente, né, ao psicológico, vamos dizer assim, como síndrome do pânico, como burnout, como um montão de outras coisas que você sabe quais são. Por quê? Porque tem muita dor social. Os neurocientistas têm dito o seguinte, as nossas organizações estão matando as pessoas, né? Por quê? Porque não temos tido cuidado em cuidar da dor social. Nós temos produzido, na verdade, dor social nas pessoas, né? Você como líder, você como RH, você tem a responsabilidade de cuidar do ser humano, né? E não apenas cobrar o profissional que está à sua frente, né? As pessoas não entram da porta para dentro da empresa e deixam seus sentimentos, emoções, frustrações, problemas do lado de fora. Assim como você também não deixa, né? Mas às vezes a gente é muito pouco empático com as pessoas, né? Como se elas não pudessem passar pelo que eu passo, ou sentir o que eu sinto, ou que cada um com seus problemas.
como líder e como RH, você tem a responsabilidade de cuidar das pessoas. E ter consciência de que existe algo chamado dor social é muito importante. Por quê? Porque pode ser que você esteja justamente causando dor social nas pessoas. E se você está fazendo isso, você está gerando muito cortisol, e isso está diminuindo, está colocando as pessoas em modo de sobrevivência. E você lembra do Windows, né? Quem é do tempo do Windows aqui, que tinha tela azul, né? Acho que tem um montão de gente aqui que nem lembra, nem sabe disso. Mas hoje o Windows está tudo super estável, né? Quem trabalha com Windows, super estável e tal. Mas antigamente o Windows não era tão estável assim, de vez em quando ele dava uma tela azul lá, pá, fazia até um barulho lá. E aí, aí eu tinha que botar o computador, ligar o computador. Quando voltava o computador, ele voltava em modo de segurança, né? E por que modo de segurança? Porque ele estava se protegendo, porque alguma coisa errada aconteceu, né? E nesse modo de segurança, o Windows não trabalhava plenamente. Ele só disponibilizava algumas funções super básicas, né? Então, é a mesma coisa que acontece quando as pessoas sentem dor social. Elas vão oferecer para você, como líder, como empresa, como organização, como RH, eles vão oferecer para você o básico, né? Por quê? Porque eu estou em modo de segurança, né? Eu estou num lugar onde eu não tenho confiança nas pessoas, eu não confio no meu líder, as pessoas aqui estão uma querendo puxar o tapete da outra, eu estou num lugar onde, se eu errar, eu vou ser punido por isso. Um lugar onde eu não posso experimentar, um lugar onde não ouve as minhas ideias, um lugar onde eu não posso me expressar, não posso ser quem eu realmente sou, porque se eu for quem eu realmente sou, eu não vou ser aceito, não vou pertencer a esse lugar, e então eu prefiro me fazer um personagem e fazer o feijão com arroz, fazer o básico, porque essa mensagem que esse líder passa para mim ou que esse lugar passa para mim. Então, cuidado, porque isso gera dor social nas pessoas. E as pessoas com dor social, a capacidade cognitiva delas é infinitamente menor e elas não vão ter, não vão entregar o melhor resultado que podem entregar. Bom, e aí a gente chega na hierarquia cerebral, né? Tudo isso que a gente falou leva a gente a uma hierarquia cerebral, que é o seguinte: o cérebro, primeira coisa, ele pensa em sobrevivência. Segunda coisa, senso de pertencimento, porque nós somos seres sociais. Só depois que eu resolvo isso é que eu vou ter o melhor das pessoas, que é o tornar-se, né? Por isso que, como líderes e como RH, o que eu preciso fazer é trabalhar para ajudar as pessoas a não terem que lutar pelo seu senso de sobrevivência ou pelo seu instinto de sobrevivência e nem pelo seu senso de pertencimento. Aí você pode falar para mim, Marco, mas nós estamos num momento de sobrevivência. Eu sei que sim, eu sei que existe uma tendência da gente estar aqui, muito nesse círculo aqui, mas você pode amenizar isso, né? Sendo verdadeiro com as pessoas, você pode amenizar isso sendo transparente com as pessoas, sendo um líder próximo das pessoas, principalmente sabendo que existe uma diferença entre estar perto e estar próximo, né? Porque a proximidade, né? O cérebro, o relacionamento, né? A relação de proximidade gera no cérebro uma substância chamada oxitocina, que as mamães já conhecem muito bem, porque é o mesmo químico que acontece no momento do parto, né? Que o bebê é inundado pela oxitocina, e a oxitocina é algo que acontece dos dois lados, né? E cria uma conexão entre as pessoas. É por isso que o bebê, até os 2 anos, por mais que o pai se esforce, o que ele quer é a mãe, né? Porque existe toda essa conexão produzida pela oxitocina. E a proximidade é o que do relacionamento é que gera oxitocina, que é diferente de estar perto. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muita gente hoje, você líder, você RH, que está conduzindo o seu trabalho e a sua equipe de longe, né? Não está fisicamente junto, né? Perto. Mas isso não significa que você não possa estar próximo das pessoas, porque estar perto é geografia. Agora, estar próximo é escolha. Tem gente que está muito perto, mas não está próximo, né? E tem gente que está longe, mas está muito próximo. E como é que eu crio essa proximidade? É se interessando genuinamente pelas pessoas,
conversando com as pessoas não apenas para saber se elas estão entregando o resultado ou não estão entregando, se estão entregando no prazo, se estão fazendo o que tinham que estar fazendo, se elas estão fazendo aquilo que se comprometeram a fazer, se o trabalho foi bem feito ou não foi bem feito. Você tem que colocar a pessoa na frente do que ela pode entregar. Isso é interesse genuíno pelas pessoas. Então, quantas vezes você tem estado próximo das pessoas da sua equipe, não para falar de trabalho, mas para falar como está a sua vida, cara? Como é que estão acontecendo as coisas aí com você? O que você está precisando? O que está pegando? Quais são as dores aí? Como é que eu posso te ajudar como líder? Como é que eu posso criar para você um lugar, um ambiente, uma situação que seja melhor do que está hoje? O que eu posso fazer para que você se sinta menos incomodado com essa situação? Ou seja, estar próximo e não apenas perto das pessoas. Nesse momento, a gente está longe fisicamente. Por isso que eu não acho que é um isolamento social, acho que é um isolamento físico. Porque socialmente, a gente, apesar de estar fazendo isso pela tecnologia, vamos dizer assim, apesar disso, a gente está tendo mais contato com as pessoas, né? Só tome cuidado, líder principalmente, para você não confundir controle com acompanhamento, né? Porque o controle é gerador social, né? O acompanhamento não. Então, o acompanhamento, eu sei que você tem que acompanhar o trabalho das pessoas, mas o acompanhamento é algo que acontece baseado na informação que a pessoa está te passando e que você confia que é verdadeira. Então, se ela está te falando que ela fez desse jeito, que ela entregou esses resultados, ou que ela está fazendo dessa forma, você acredita que isso é verdade? Se você acredita que isso é verdade, está acompanhando. Se você percebe que alguma coisa não está legal, você conversa com ela, mas isso é acompanhamento. Você está baseado na informação dela. O controle é o contrário. O controle é você busca estar, de alguma maneira, perto das pessoas, ou próximo que seja, o que você quiser usar como nomenclatura aqui, mas para saber o que ela está fazendo, se ela desconfiando se ela está fazendo efetivamente o que está fazendo, colocando controles ali para ter certeza de que ela está batendo o cartão, de que ela não está, usufruindo, né, desse suposto home office de maneira equivocada, esquecendo de que ela não está em home office. Ela está num lugar estranho para o trabalho. Ela está num contexto que ela tem que lidar com filhos, que ela tem que lidar com o trabalho, que ela tem que lidar com a casa, que ela tem que lidar com um montão de coisas que não estavam no contexto dela, né? Então, pare, por favor, para pensar sobre como você está fazendo as coisas. Então, busque proximidade, demonstre interesse genuíno pelas pessoas, porque isso é o antídoto para a dor social, né? Então, as pessoas naturalmente estão sentindo dor social agora pelo afastamento. O que você pode fazer para gerar oxitocina no cérebro delas e ajudá-las a se sentirem mais confortadas é justamente mais acolhimento e mais proximidade emocional. Estar em contato com elas, se preocupando com elas, buscando dar para elas, de alguma maneira, algo que possa ajudá-la a passar por esse momento de maneira menos traumática, que está sendo para todo mundo. Tudo bem? Legal? Rafa, tá tudo bem por aí? Tudo certo, Fabossi. Tem alguém xingando aí? Agora Não, tá tranquilo. A audiência está super bacana, o pessoal tá trocando muito no nosso chat, o chat está super aquecido. Inclusive, pessoal, aproveitando, já coloquei ali, mas reforço por aqui, enviem suas perguntas, daqui a pouco acredito que o Fabossi está se encaminhando para o final, a gente pode bater um papo aí. Eu vou dar algumas dicas agora, bem rapidinho, 10 minutinhos. Ótimo. E aí a gente vai para as perguntas. Tá legal? Excelente. Fechado. Beleza. As dicas, obviamente, são baseadas em tudo que a gente conversou até agora, tá? Então, a primeira dica é o que eu já dei para você. É criar essa narrativa. Isso vai passar. Ponto. Né? Então, isso vai passar e lá no futuro tem algo melhor esperando a gente, né? Se você não criar essa narrativa, você fala, mas isso é meio, como é que fala? É meio poliana, né? Então, eu vou fechar os olhos para o que está acontecendo. Não é isso. É você ser um realista otimista. É só isso, né? Porque muito disso que pode acontecer lá no futuro depende justamente do jeito que você cria essa narrativa hoje. Porque o futuro não é um lugar para onde a gente está indo. O futuro é um lugar que a gente está construindo. E essa construção no presente, ela depende da narrativa que eu estou contando. Porque essa narrativa
contando para o meu cérebro, porque essa narrativa é que vai determinar o meu nível de motivação, de inspiração, de criatividade, para que esse futuro que vai acontecer lá na frente, ele seja construído hoje da maneira mais produtiva possível. Então, cria essa narrativa. Isso vai passar e lá vai ser melhor lá na frente. A primeira dica que eu te dou. A segunda, estabeleça conexões sociais positivas. Pratique a proximidade. A proximidade eu já falei aqui para vocês, né? Estar perto é geografia, estar próximo é escolha. Então, escolha estar próximo das pessoas. Essa é a primeira coisa. Agora, esteja próximo e busque estar próximo de pessoas que te ajudem a fortalecer o seu viés de positividade, né? E não, te jogar para baixo. Se você está do lado de pessoas que só reclamam, se você ajude essas pessoas, mas não permita que essa mensagem negativa, esse mau humor, essa negatividade te levem para o lugar dela, né? Mas ajude, então, com tudo aquilo que a gente está falando, trazer essa pessoa para um lugar de positividade. Então, estabeleça conexões sociais positivas. A gente precisa disso, né? Tá aí a tecnologia, que apesar do isolamento, a gente pode conversar, pode falar, pode se expressar, pode olhar no olho um do outro. Por mais que isso não substitua um abraço, né? É um carinho digital, é um carinho verbal, e tudo isso gera oxitocina. E para o cérebro, a oxitocina é muito importante, que é o hormônio do relacionamento, é o hormônio que ameniza e diminui ou elimina a dor social. Tá? Muito importante. 3. Pratique meditação. Essa é uma dica que eu daria, independente do momento que a gente está vivendo. Mas se você ainda não se interessa por meditação, eu te convido pelo menos a começar a olhar com mais carinho para a meditação. Nós temos na Crescimento uma condução de meditação todos os dias às 8h30 no nosso Instagram, né, conduzido pela brilhante Renata Andraus e os seus convidados e convidadas. É uma meditação de 20 minutos que, cara, faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia. E você pode falar, mas meditação é um negócio meio chato. Pode até ser para alguns, mas é uma medicação totalmente natural, um medicamento totalmente natural para melhorar muito daquilo que nos causa ansiedade, né, no nosso dia a dia. Então, a meditação, só trouxe aqui alguns dados para você, rapidamente, para você saber, né, 3 coisas que podem te ajudar a pensar com um pouco mais de carinho sobre a importância da meditação, olhando para a neurociência e para o cérebro, né? A meditação ela causa ampliação do hipocampo esquerdo, que tem a ver com aprendizagem, tem a ver com cognição, tem a ver com memória, tem a ver com regulação emocional. Então, isso é provado cientificamente, tá? Pessoas que meditam têm uma ampliação do hipocampo, né, lateral esquerdo. Ampliação da função, né, temporoparietal, que a gente chama de TPJ, que está associado à empatia e à compaixão. E, por último, lembra que eu falei para você da amígdala? A meditação ajuda a diminuir o tamanho da amígdala. Ou seja, a amígdala é o nosso radar, aquilo que fica só esperando chegar alguma ameaça para ligar o nosso cérebro reptiliano, né? Para, de alguma maneira, nos proteger. E a meditação ajuda a diminuir o tamanho da amígdala, consequentemente, ela diminui a ansiedade, o medo, o estresse. Então, assim, tem tudo que você puder pensar de positivo que a meditação pode trazer para nós, fisicamente e neurologicamente, pode pensar porque é isso mesmo. Agora, demanda esforço, demanda dedicação. Então, se você quer começar, tem vários recursos, tem aplicativos, tem no YouTube, tem vários vídeos. Então, comece, olhe, estude e pratique meditação. Ajude a sua equipe a praticar meditação, né? Uma boa dica aqui, usa o Zoom,
Teams, o que for, qualquer aplicativo aí de web conference, e faz meditação junto com a tua equipe, né? Logo pela manhã, chama a tua equipe. Ou vai todo mundo lá para o Medita Crescimento, às 8h30, no Instagram da Crescimento. Vamos todo mundo para lá, a gente medita junto lá. É um tempo super gostoso, um tempo super importante e que vai ajudar muito. Para a vida, não apenas nesse momento, mas nesse momento, essencialmente, isso é muito importante para o nosso cérebro. Outra coisa, cuide da sua energia física. E quando eu falo de energia física, eu não estou falando apenas de fazer atividade física, que isso é muito importante, né? A atividade física gera endorfina, a endorfina é o hormônio do bem-estar, então qualquer tipo de atividade física que você puder fazer para gerar endorfina, excelente. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter mais bem-estar, né? Sentir melhor, né? E a endorfina, ela só é gerada de 3 maneiras. Ela é gerada ou através de atividade física, ou através do humor, que é uma outra dica que eu quero te trazer humor para suas conversas, para o seu dia a dia, ou através do sexo, né? Então, atividade física, humor e sexo. Como tem gente que já não faz algumas coisas, pelo menos vai fazer atividade física, certo? Então, ou contar piada, sei lá, o que você preferir. Mas é muito importante que você cuide da sua energia física, porque a energia física gera justamente a endorfina no nosso cérebro, que isso aumenta o nosso bem-estar. E aí cuida da sua alimentação também, cuida do seu sono também, que é muito importante. Lembre-se que o nosso aprendizado, ele se consolida no sono, tá? Não sei se você sabia disso, mas o cérebro tem a memória de curto prazo e longo prazo. Então, essa memória de curto prazo, ela passa para a memória de longo prazo quando a gente dorme. Então, é muito importante que você durma bem para que essa memória de curto prazo se consolide de maneira efetiva na memória de longo prazo, porque senão você não consolida o aprendizado, tá? Outra coisa, muito importante, líderes, RH, profissionais, pais, maridos, esposas, companheiros, companheiras, amigos, amigas, acho que acabou minha lista. Evite cobrar-se demasiadamente. Ou cobrar o outro demasiadamente. Por quê? Porque o cérebro já está sob pressão. Nós já estamos sob pressão por esse momento aqui. E outra, seja mais empático. Por isso que é tão importante, né, a oxitocina e a meditação. Seja mais empático. Acredite que as pessoas estão fazendo o seu melhor, assim como você. Só que o melhor de hoje, que é o nosso melhor, o seu melhor e o meu melhor, é pior do que o melhor que estava antes. Por quê? Porque tem um montão de coisa que a gente não sabe, a gente está aprendendo. Então, seja um pouco mais acolhedor, né? Cobre-se menos, não se chicoteie tanto, né? E cobre menos as pessoas, né? Seja mais empático, seja mais acolhedor e seja mais apoiador, né? Aprendam juntos, mas tenha consciência de que o nosso melhor hoje é pior do que o nosso melhor antes. Por quê? Porque a gente está aprendendo agora. Então, vamos ser um pouco mais condescendente, não com erro, não estou dizendo para ser corpo mole, nada disso, mas apenas um pouco mais acolhedor e um pouco menos cobrador, né? De nós mesmos e dos outros também. Uma coisa muito importante para quem está trabalhando em casa, principalmente. Cara, estabeleça rituais. O nosso cérebro precisa de previsibilidade. Eu falei isso para vocês. Então, estabeleça rituais, estabeleça uma hora para acordar, estabeleça se você vai meditar, a hora que você vai meditar, o tempo que você vai ter para fazer as coisas, tenha o horário para almoçar, ou seja, crie rotinas, né? Crie uma rotina para você no seu dia a dia, porque isso ajuda o cérebro a se acalmar um pouco mais, né? Lembre-se que o cérebro também precisa de dopamina. Dopamina é o hormônio da realização, né? Que faz muito bem para a gente. Por exemplo, quando você tem uma lista de tarefas, aí você vai lá e faz um checkbox ali, né? Faz dopamina, né? Eu tenho um aplicativo, até descontinuaram esse aplicativo que eu usava aqui, que eu colocava o checkbox assim e fazia plim. Putz, quando fazia aquele plim era dopamina. Eu falei, que beleza, quero conseguir terminar esse negócio. Então, assim,
realização. Então, crie uma rotina, crie uma lista de tarefas, coloque tempo para suas tarefas, foque naquilo que você está fazendo naquele momento. A tendência é a gente se dispersar em casa, então foque naquilo que você está fazendo, ajude o teu cérebro a ter foco. O cérebro pode até ser multitarefa, né? A gente consegue fazer algumas coisas ao mesmo tempo, mas não é multifoco. Quando você olha para o lado, você já perdeu o foco daquilo que você está fazendo. Então, pense em criar essa rotina, né? E é isso. Então, crie uma rotina, crie rituais para o seu dia a dia. Outra coisa, e a gente já está indo bem para o final, tá, pessoal? Pare de olhar notícias ruins. Eu não estou pedindo para você e nem sugerindo para você que você deixe de ser informado, que você se torne um alienado, alienada. Mas pare de olhar notícias ruins apenas, né? A gente, mais do que a pandemia, a gente tem uma infodemia que está nos tá sendo assim, avassaladora no sentido de tomar a nossa mente, né? Então, se você senta só para ver repórter e alguns específicos aí que só joga a gente para baixo, tudo bem, eu sei que você precisa estar informado, eu também, mas cuidado, porque esse tanto de informação negativa reforça o viés de negatividade do cérebro. Então, ajuda o teu cérebro a olhar para coisas não só negativas, né? Então, para de ver só notícia ruim, né? Não estou falando para você parar de ver notícia, mas para de ver só notícia ruim, escolha melhor os jornais que você vai assistir, ou vai ver, ou vai ler, e tente, de alguma maneira, compensar isso com informações e notícias positivas também, porque só notícia negativa, essa infodemia negativa, isso detona o nosso viés de negatividade, reforça e gera mais dor social e ansiedade na gente também. E, por último, a oscilação, né? Não, por último, não, tem mais um aqui. Oscilação, divirta-se, né? Tenha um tempo para diversão. Eu falei para você, o humor gera endorfina também. Então, tenha um tempo para você se divertir com seus filhos, na sua casa. A gente foi com essa esperança em casa, né? Pô, tudo bem, não é o ambiente melhor ou mais bem preparado para o trabalho, mas, pô, eu vou ter tempo agora né? Não vou perder 2 horas para ir e voltar do trabalho, não vou perder 1 hora de almoço para sair e voltar. Bom, vou ter mais tempo. E o que está acontecendo é que a gente está pegando essas 2 horas que a gente ia usar para deslocamento, está usando para trabalhar, aí a gente almoça às vezes em 15 minutos, às vezes almoça no meio da reunião, às vezes, ou seja, não tem tempo para nada, está tudo desorganizado, aí vai para a noite conectado de novo, cara, tira um tempo, oscile, né? Oscilação. O cérebro precisa de oscilação. Então, é sair daquela energia e ir para outra energia. Então, ajude, né, o seu cérebro a oscilar, a se divertir. Você terminou o dia, foi cansar, agora vai se divertir, vai fazer atividade física, vai assistir um filme, uma série, vai brincar com as crianças, vai passear com seu companheiro, companheira, vai fazer o que você quiser. Passear não dá, né? Depende de onde você estiver. Mas, de qualquer maneira, pode passear dentro do apartamento, dentro de casa, não tem problema. Mas, de qualquer maneira, faça alguma coisa, né? Vai jogar um videogame, mas divirta-se, oscile. Isso é necessário, senão o teu cérebro quebra logo, logo. E aí sim, a última coisa que eu quero falar para você, como dica, é praticar o exercício da gratidão. O exercício da gratidão, que você pode praticar de qualquer maneira, ou da maneira que for mais conveniente para você, mas a gratidão é uma das emoções mais nobres que o ser humano tem, né? E mais fantásticas, que a gente tem o privilégio de sentir, né? Ela permite que a gente reconheça que aquilo que eu tenho nesse momento é suficiente para que eu possa me sentir privilegiado. Uma das questões do cérebro é que o cérebro ele se acostuma muito fácil com as coisas. E a gente, no começo, sente uma certa dificuldade, depois vai se acostumando com as coisas. E a gente se acostuma com a nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe o privilégio que é a nossa vida, né? Só de você estar aqui, assistindo esse web conference, tá bem de saúde, tá respirando, ter uma família, ter um trabalho, ter amigos, de você... enumerar aqui 500 coisas aqui, poderia enumerar, só isso já é um motivo de agradecimento, de gratidão, né? E muitas vezes a gente não faz e se esquece porque a gente se acostumou com isso, né?
Como você, quando compra seu apartamento novo, sua casa nova, seu carro novo, né? Na primeira semana é maravilhoso, na segunda, fantástico. Depois de um mês, você entra, você nem percebe que você está naquele lugar mais, né? Que foi o lugar dos seus sonhos. Por quê? Porque o cérebro se acostuma. Então, é muito importante que você pare em algum momento do seu dia, e eu gosto de fazer isso à noite, e pensa em 2 ou 3 coisas durante o seu dia que você é grato. Mas não coisas mirabolantes, coisas simples. Poxa, eu sou grato porque ontem, por exemplo, muito grato porque as minhas 2 netinhas estavam comigo à noite na cama jogando mico, né? Joguinho de baralho lá. Puta, muito grato por isso. Muito grato porque eu posso estar com elas aqui, né, nesse isolamento. Muito grato porque estou bem. Muito grato porque na crescimento a gente está conseguindo virar o jogo e vamos virar esse jogo. Muito grato por ter a possibilidade de estar estudando ontem para estar aqui com você, né, falando algo que possa acrescentar na sua vida, pelo que você é grato, porque a gratidão traz justamente essa sensação de que eu sou privilegiado. E nós somos realmente, né? E isso reduz a pressão arterial, diminui o risco de AVC, gera mais oxitocina e ameniza o viés de negatividade. Então, cara, é um exercício simples. Antes de dormir, pensa um pouquinho. Se quiser escrever, quiser ter um caderninho de gratidão, fantástico, mas o que for, faça um exercício de gratidão diariamente, porque isso vai te ajudar a amenizar o teu cérebro, esse viés de negatividade, vai te trazer muita consciência do quão privilegiado nós somos, e isso aumenta o nosso senso de realização e gera outros hormônios como dopamina também, e faz com que a gente se sinta mais feliz, inclusive gerando endorfina também. Muito bem, essas são as dicas que eu tenho para você. Puxa vida, eu acho que eu passei um pouco do tempo aqui. Rafa, você me desculpem todos vocês, é que eu me empolgo, eu adoro falar sobre esse tema. Aliás, acho que eu adoro falar, né? Mas eu espero, de alguma maneira, ter acrescentado aí na sua vida, e estou aqui à disposição agora, Rafa, para o que der e vier. Certamente agregou, Fabossi. Vi muitos comentários positivos, ninguém reclamando do tempo. Acho que o pessoal continuaria com a gente aí, se a gente se estendesse mais um pouco. Eu separei 2 perguntas do que o pessoal trouxe no chat. Rafa, antes das perguntas, tem uma notícia para eles aqui, né? Antes das perguntas. É verdade. Divide com o pessoal aí, Fabossi. Deixa eu falar. Pessoal, eu falei aqui no meio da nossa conversa aqui, no dia 16 e 17 de julho, a gente vai ter agora a nossa segunda turma digital de neurociência para RH. A gente já vinha com esse treinamento no presencial e sempre foi muito legal, assim, o NPS super, super alto. A gente teve a primeira turma agora, algumas semanas atrás, a primeira turma digital online, tá? Digital assim, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? 2 dias online, com bastante atividade, com bastante ferramenta. E a última turma agora a gente fez há algumas semanas e foi super, né, perto de 30 pessoas e com NPS 100%, foi fantástico. E como eu falei para vocês, o instrutor é meia boca, mas o treinamento está muito bem estruturado, então vale a pena. Apesar do instrutor, né? Fora o instrutor é bom. Além do instrutor, a parte do instrutor. E para as primeiras 10 inscrições, a partir desse webinar, a gente vai ter uma condição especial. Então, você tem aqui o QR Code, você tem no chat, que a gente vai colocar para você também o endereço lá, se você quiser. Então, vai ser uma honra ter você comigo lá. Vou estar eu, André Brandão, conduzindo esse trabalho. E aí lá a gente se aprofunda em tudo que a gente está falando aqui, a gente traz ferramentas poderosíssimas e cria um fórum de conversa muito produtivo para que a gente possa sair de lá com muita coisa legal para implementar no nosso dia a dia nas organizações. Então, está convidado, convidada, vai ser uma honra ter você com a gente, tá? Rafa, com você. Vamos lá. Recomendo fortemente, pessoal. Aproveitem a oportunidade aí. Fabossi, separei 2 perguntas para a gente conversar um pouco mais aqui, que eu achei bem bacanas. A primeira é da Junaice Mendes, e ela pergunta o seguinte: como ser transparente com a equipe se nem todas as informações podem ser passadas, porque, na opinião dela, algumas podem gerar pânico, né? Principalmente nesse tempo de instabilidade que a gente está vivendo. Essa é uma questão muito, muito pessoal, eu diria, né?
Falo pessoal porque eu sou sempre a favor da transparência, né? A não ser que a informação que eu tenho em mãos, ela seja uma informação sigilosa, ou sensível, ou confidencial. E quando isso acontece, eu procuro ser transparente também, que é dizer para as pessoas que eu não posso falar sobre aquilo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Simplesmente, olha, nesse momento, eu não tenho todas as informações, ou a informação que eu tenho ainda não é a final, ou ainda eu não tenho autorização para falar sobre esse tema nesse momento. Assim que eu tiver autorização, assim que assim que a gente puder passar essa informação para frente, vocês vão ser os primeiros a saber. Então, assim, isso não resolve o problema, mas isso cria uma segurança maior nas pessoas. Elas sabem que eu não estou omitindo nada. Porque o fato é que quando eu não falo, as pessoas sabem que tem alguma coisa ali. Isso gera insegurança, né? Agora, quando eu falo que eu não posso falar, né, aí é diferente. Porque eu estou respeitando um limite mesmo, processo, né? né, uma situação e um jeito que aquela informação vai chegar. Então, é muito importante que essa transparência seja a mais transparente possível. Se é que a Legal. gente pode dar esse adjetivo para transparência. Mas É é ser isso. transparente no limite da informação que está em voga ali também, né? Não tem uma resposta certa para isso, tá? Porque isso envolve, inclusive, o contexto, a equipe, a maturidade da equipe, né? A maturidade do líder. Mas eu te dei a resposta do Marco Fabozzi, que eu sou sempre a favor da transparência, né? Eu não sei se vocês sabem, eu lancei no final do ano passado o livro O Fator Confiança. Confiança é um tema que eu falo muito e que eu tento viver na minha vida muito, e a transparência é um dos principais itens dessa construção de relação de confiança. Então, seja transparente no extremo que for possível, né? O que não for Muito possível, legal. você sabe qual é, mas no extremo que for possível. E aí a segunda pergunta, para a gente se encaminhar aí para o nosso encerramento, Fábio, é da Daniela Gonçalves. Você recomenda ou existe alguma ferramenta, alguma maneira que o líder possa usar para fazer uma avaliação ou uma autorreflexão em relação à conexão que ele está criando ou não com a equipe nesse momento? Ah, olha, eu acho que o líder pode criar o seu próprio questionário para fazer isso, né? Mas eu usaria, e a gente tem isso disponível, talvez a gente possa disponibilizar para o pessoal aqui. No meu livro mesmo, eu trago, no Fator Confiança, eu trago um questionário, né, de 28 perguntas sobre essa construção de relação de confiança que tem a ver muito com essa proximidade, né? Então, eu acho que o líder pode entregar para as pessoas e pedir para as pessoas responderem isso, para que ele tenha uma ideia de como está essa aproximação. Porque dentro desse questionário da relação de confiança, a gente tem algumas perguntas relacionadas ao que a gente chama de confiança interpessoal, né, que tem a ver com interesse genuíno, com proximidade e com empatia e com com equidade, né, com essas 4 coisas. Então, as perguntas são bem dirigidas nesse sentido e podem ajudar bastante. Então, a gente pode disponibilizar o questionário das relações de confiança, que eu acho que pode ajudar bastante. Aí você pega e entrega para a sua equipe para que eles possam responder para você. Muito legal. Vamos ver com o pessoal do marketing, talvez a gente consiga enviar esse relatório junto com material para quem se Isso, inscreveu por e-mail. perfeito. Muito bom, Fabio. Queria Feito. te agradecer aqui, então, pelo teu tempo, todo esse conhecimento aí dividido com a gente. Foi um Eu que momento de agradeço. muito agregador, tenho certeza. Os comentários no chat até te sugiro que você dê uma olhada lá depois, porque, puxa, foi muito bacana mesmo. A nossa audiência é maravilhosa, é sempre muito bom dividir. Parece que a gente está sempre entre amigos e fazendo algo de muito conteúdo, né, de muita relevância. Então, ao mesmo tempo é informativo e é leve, Fabio. Então, acho que eu estou transmitindo o sentimento do pessoal do chat para você aí e te agradecendo por isso aí, por mais uma aula dividida com a gente. Eu que agradeço. Eu fiquei surpreso. Quantas pessoas tinham, Rafa? Em média, 500 assistindo simultaneamente. Nossa, muita gente, né? Poxa, gente, É, obrigado pela confiança. Espero, de alguma maneira, ter acrescentado na vida de vocês. Deixa um recadinho aí para a gente, né? Se você gostou, não gostou, quer xingar, xinga também.
mas é muito bom saber o que quanto isso, de alguma maneira, pode ter te impactado, ou te ajudado, ou vai te ajudar. Então, ajuda a gente a saber se a gente está te ajudando, tá bom? Muito obrigado, ó. Tá aqui os meus contatos, né? O meu e-mail, o meu WhatsApp, celular. Pode me procurar nas redes sociais que você vai me encontrar lá. Eu não sou um cara muito ativo, sou mais ou menos nas redes sociais, mas eu estou lá em todas elas e seria uma honra estar conectado com você lá. Tá bom, Rafa? Obrigado pela sua ajuda, pela sua assim, habilidade, né, em fazer o que você faz aí, né, conduzindo todo esse tempo aí de abertura, de curadoria, de perguntas, de entrar na hora certa. Eu tenho certeza que isso agrega demais para eles, para mim agrega demais, para eles também. E quero agradecer o PP que está escondido aqui, que fez todo esse negócio aqui funcionar, né? Então, PP, obrigado. Você é fera, né? Não preciso nem falar. Então, gente, obrigado, Deus abençoe vocês. Espero vê-las e pessoalmente ou agora no nosso treinamento de neurociência para RH. Vai ser uma honra ter você lá com a gente também. Beijo a todos. Muito bom, Fabossi. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela super interação, pelo engajamento no nosso chat. Não perca a oportunidade de ler um pouco mais sobre o conteúdo do treinamento de neurociência para RH. É um material criado com muito carinho e com muita profundidade. Certamente pode levar a organização de vocês para outros patamares aí e a carreira de vocês, de fato, novas habilidades aí são sempre necessárias. Acompanhe o crescimento nas redes sociais também. Até nossos próximos eventos a gente sempre vai dividindo por lá. A gente viu alguns comentários e pedidos também sobre outros treinamentos, como o Líder do Futuro Virtual e alguns específicos. Isso tudo também vocês podem encontrar via as redes sociais da Crescimento. Lembrando que esse conteúdo, esse webinar, vai ficar disponível aí por uma semana online, então vocês vão poder revisitá-lo e que os materiais que o Fabossi dividiu vão ser enviados por e-mail para quem se inscreveu. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera que esse tenha sido um dia aí de proveito, de desenvolvimento para vocês, como foi para a gente. Muito obrigado novamente. A gente se encontra na nossa próxima oportunidade, aí no próximo Crescimento Connect. Valeu, pessoal. Obrigado, Fabossi. Obrigado. Valeu, PP. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.